Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Caê Talks. Esse aqui é o quarto episódio do podcast. Dessa vez eu troquei uma ideia com a Jordana Moreira, que ela é produtora cultural aqui da Baixada Fluminense e realiza um projeto chamado Rock Pense, que já teve diversos formatos, dentre eles série para YouTube e também festival de música. Mas o mote principal do projeto é sempre trabalhar a luta feminista a partir do desenvolvimento artístico e da produção cultural. A gente acabou trocando uma ideia muito sobre a Baixada Fluminense, sobre algumas questões da região, como é trabalhar nessa região, né, trabalhando com arte e como que é desenvolver esse tipo de trabalho nesses territórios. E também em prospectar algumas coisas, né, em como a gente pode trabalhar daqui para frente, como é que a gente pode utilizar a arte para poder visualizar, vislumbrar melhores mundos. Espero que você aproveite o papo e que você se divirta também, né, que é importante. Primeiro eu queria agradecer por você ter topado participar da parada, assim, eu te conheço há certo tempo, já sou fã do seu corre há muito mais tempo ainda. Obrigada. E eu queria que Obrigada a você. Eu queria que você primeiro se apresentasse para quem não te conhece. Tá. Eu sou Jordana Moreira, sou produtora cultural, original da Baixada Fluminense, sou nascida e criada aqui e atuo como produtora cultural, em especial na Baixada, né? Há uns 17 anos, né? Com cultura urbana, discutindo gênero e cultura, territorialidade baixadense, políticas culturais e outras áreas. Outros Paranauê. Isso, Essa pergunta, eu até já fiz essa pergunta uma vez, acho que a gente conversando alguma vez, assim, num bar, alguma coisa do tipo, que era como é que você consegue ver hoje... porque hoje você está estudando produção cultural, né, no IFE, mas você tem uma bagagem de ter uma formação já da pista, de fazer produções, e de todo o envolvimento social, assim, nas pautas do feminismo e do rock, do próprio hip hop também. Queria ver como é que você vê hoje, como é que você alinha, como é que você percebe essa questão dessa formação mesmo da pista, né, da rua, com a conexão, assim, com a academia, assim, se você acha discrepante, ou você acha que faz sentido, ou como é que você vê essa relação? Assim, primeiro que eu acho que eu aproveito bem a minha trajetória, né? Porque eu tive essa formação na rua mesmo, né? Tanto quanto com a cultura de rua, né? Quanto com a prática, né? Eu fui aprendendo e fazendo. E alinhada também com as ideias do faça você mesmo, né? E tal. E aí agora, depois de tantos anos, né, de prática, me considerando já uma profissional fazendo trabalhos profissionais, eu entrar na graduação foi um privilégio, assim, porque eu tenho a oportunidade de entender a importância de cada área e aquela área que eu não tinha conhecimento, eu poder vislumbrar novos horizontes para mim, né, para minha profissão, assim, para mim enquanto pessoa também. Então foi muito bom, né? Em contraponto também, você percebe, poxa, se eu tivesse tido uma graduação, tantas coisas seriam tão mais fáceis, né? Talvez eu não levasse tanto tempo para aprender certas coisas e tal. São duas situações bem, bem diferentes, né? Eu aproveito bastante, mas eu continuo achando, assim, hoje, né? Antes eu tinha uma necessidade de estudar, de entrar num curso superior, mais pela questão da trajetória de vida, né? Que você que é pobre sabe que o curso superior ele é a divisão
de categorias na sua vida, né? Você Sim. almeja, quando você tem curso superior, você quer, você sobe de vida, assim, né? De classe social, né? De oportunidades, as coisas ficam menos penosas, né? Não mais fáceis. Sim. Mas, para a produção, hoje eu continuo achando que é as duas coisas, assim, porque ao mesmo tempo que você tem que ter algum contato com os conceitos teóricos, né? E isso a rua me deu também. Eu lá na faculdade eu descobri que eu já sabia o que era o conceito de território há muito tempo. E eu só fui descobrir que isso era uma questão, um conceito acadêmico, né? Muito depois, né? Lá dentro já. Muitos conceitos, muitas teorias eu já fazia na minha prática. A rua me deu isso, né? Uhum. Só que também você ter o conhecimento disso, né? Das teorias de um outro olhar, assim, dentro da academia, isso é algo que enriquece muito. Mas na produção cultural, só isso, sem a prática, eu acho que a pessoa não consegue. Só se ela for pesquisadora e tal. Agora, realizador, né, a prática, ela traz muitas coisas que não cabem dentro de um processo de conceitualização, né, das coisas e tal. Fora que a produção cultural ela é tão diversa, que eu acredito que cada produtor faz sua trajetória na prática, né? Então, ela tem esses dois lados, assim, uma prática que a teoria, né, a academia, o universo acadêmico não vai dar conta, né? E uma prática que não tem como se descolar de conceitos teóricos da academia, né? Não tem como você ser produtor e não conhecer certos conceitos, né? De território, o debate mesmo, o que é arte, o que é cultura, nossa, isso é muito, né? Milhões de possibilidades, né? Então, alguma eu acho que você tem que ter, até porque se você se intitular um profissional das artes, né? Pelo menos os fundamentos, que é o que a gente estuda, né? Você tem que ter, seja via academia ou na prática, assim, como na música, né? Você aprende muita coisa com os músicos, mesmo sendo produtor, e não sendo músico. Eu não sou música, então, mas eu aprendi muita coisa da música. E na faculdade só me abriu mais possibilidades. Eu acho que são as duas coisas. Uma não funciona sem a outra. Tudo é assim, mas eu acho que na produção isso é um pilar, assim. Tem a mesma coisa mesmo de complemento mesmo, né, cara? Eu percebo isso também, assim, de às vezes você estudar uma questão ali e você vê ela acontecendo na prática e vice-versa. Você está na prática e depender de uma questão que a academia foi colocando, assim. Mas eu acho um bagulho muito foda também a questão pelo menos foi o que aconteceu para mim ali, e é de parar mesmo para dar uma debruçada mesmo, como você falou, assim, desse do conceito de cultura, assim, de modo geral, né, cara, assim, que é um bagulho rico pra caralho e que às vezes é sempre colocado muito apenas no senso comum, né, é colocado numa caixinha, assim, da alta cultura ou das altas artes, assim, ou de uma série de atividades de gente que tem dinheiro e blá, 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 assim. Aí, nesse caso, você até percebe que é tipo uma coisa meio... Tem uma disputa mesmo, assim, né, do que pode ser, assim, por exemplo, o que serve para periferia e do que não serve, tá ligado? Assim, eu lembro muito dessa coisa mesmo, assim, de perguntar pra pessoa, assim, sei lá, um cidadão, assim, comum e tal, o que é cultura, o cara, como você vai pensar um lance desse, assim, de bagulhar, a cultura é ópera, e funk não é cultura, por exemplo, assim. E é sempre um bagulho, assim, até pra discussão, assim, acadêmica, até uma parada bem
basicona, mas no fim das contas a gente acaba, como produtor, né, na prática, vendo isso todo dia, né, cara? Porque Sim. é sempre uma questão de uma... que acontece também do próprio povo também, de um pouco de valorização por não conhecer muito a parada, assim. Não sei se estou conseguindo ser muito claro, acho que até estou meio... dando mais Não devagar. sei. E eu acho que isso surge muito pra gente de periferia mesmo, né? Uhum. Da classe. É uma questão de classe mesmo. A cultura nos foi negada, né? Sim, Assim, sim. negada como o reconhecimento como produtores de cultura, Uhum. né? A gente sempre se coloca muito numa de consumidor e sempre, assim, na massa, né? No senso comum e tal, o artista é aquele que tem sucesso. O que não tem sucesso, ele é só um sonhador, é uma fantasia. Então, parece que ser artista é ter sucesso. Mas isso é uma coisa que é da indústria cultural, não é da arte da cultura, né? Sim, sim. Necessariamente. E aí, e aquele que tem sucesso, a gente sabe, né? São poucas pessoas, não é todo mundo que vira milionário cantando sua música, né? E Sim, sim. aí vê como uma coisa de sorte ou um dom de Deus. Não é uma coisa assim que é possível. É possível as pessoas fazerem música, pintar, e aquilo pode ser a profissão dela sem ela ser rica, sem ela aparecer na Globo. Isso pode ser. Só que Uhum. a arte em outros lugares também, não só regida pela indústria cultural, né? Você ter sei lá, um bairro, uma cidade que tem um festival de música local, assim, Uhum. sabe? Você ter circuitos menores, ninguém ali ficou milionário, ficou famoso, mas se a sua família, o seu bairro, a sua cidade, você conseguir tocar ali naquele circuito, você conseguir influenciar outras bandas, daqui a pouco você vai dar aula, ou enfim, né? Uhum. Vai fazer outras coisas. Aquilo você é também um artista, mas as pessoas, no senso comum, se construiu essa noção que não, né? Principalmente na família, né? Você fala, sim, eu quero ser artista. Nossa, isso é uma dor de cabeça, é uma decepção, é um problema. Porque a família quer que você prospere, né? Tenha dinheiro, sustente a sua casa, se sustente, saia dali, vá pagar suas contas e tal, tá certo. Sim, Mas quando você é pobre, pô, mas aí como é que vai entrar na Globo e tal? Não, não se trata disso, né? sim, Eu sim. acho que a gente, como produtor, a gente pega assim essa missão, né? Que na academia é o conceito lá, cultura, arte, não sei o quê. Só que na rua é outra coisa, as pessoas nem sabem. E aí tem Uhum. dois sentimentos, assim, eu não sei se você passou por isso. Eu tive dois sentimentos. Às vezes você entra lá com uma experiência, né, super rica para você e tal. Produtor, eu fiz esse projeto que teve tal impacto e tal. E aí a academia pega aquele monte de conceito e gênios e pensadores e, enfim, doutores e tal, pega e faz você sentir que aquilo é nada, sabe? Você, assim, não inovou em nada, o seu trabalho, assim, está só no princípio. Assim, você, poxa, isso não significa nada, né? Em algumas situações, parece que é isso, né? É só os fulano de tal que botaram o nome na história que conta a Uhum. experiência deles, né? Mas, Sim, por sim. outro lado, também, eu tive outro sentimento que foi também o oposto, assim, que eu fazia coisas que para mim tranquilo, né? Eu faço aqui grafite com mulheres, direitos humanos, é, rock autoral e tal, com subgêneros na periferia e tal. Você entra lá e você vai estudar os conceitos e tal, os registros, né, dos feitos, aí tu olha assim e fala, nossa, eu sou incrível. O que eu fiz, ninguém conseguiu fazer, sabe? Você também descobre o que você faz é incrível
e simplesmente a sociedade, no molde que ela funciona, né, que é onde a indústria cultural tem todo um poder de destruir ou fazer alguém ou algum trabalho, onde, se você mora na Baixada, os gestores de cultura, um monte de gente né, que não é da área, que nem sabe o que é cultura, não sabe o básico do básico do básico, então ele não entende que o que você faz é muito bacana para a cidade, para a sociedade, sabe? E você tem esse olhar, assim, eu acho que isso me trouxe esses dois sentimentos, na verdade, que, como você falou, é uma disputa o tempo inteiro, né? De você colocar ali sua prática num lugar onde ora é nada, né? Aquela coisa da alta cultura e tal, o que você faz não tem tanto impacto assim, mas quando você aprende mesmo os conceitos, o que é cultura? É o que eu faço. E você vê que o que você faz é maravilhoso. Por mais que ninguém da tua família valorize, né? O prefeito não valorize, o público às vezes não está preparado, né, para entender aquilo e tal. Mas você sabe que você está fazendo algo incrível, tem um sentido na sua vida, né? Assim, eu me peguei entre esses dois sentimentos na academia. É louco, é engraçado, assim. Na verdade, hoje eu estava até vendo um vídeo, não sei se você chegou a ver, daquela cantora Bia Ferreira, tá ligado? Não, ainda eu conheço, mas não vi. Que ela fez um vídeo esses dias aí no IGTV, assim, tipo, 8 minutos, assim, acho que era tipo Desabafo de um Artista, o nome do vídeo, assim. Que até tem um pouco a ver com a questão que eu ia te perguntar, assim. Porque ela falava tipo assim, cara, eu tô desde 2018 tocando e tudo mais, fazendo meu som, e música tal deu uma viralizada, chegou um monte de gente, mas, tipo assim, não rolou dinheiro até agora, assim, sacou? Tipo, parece um monte de, nesse período agora de pandemia e tal, ela falou que veio um monte de gente procurar ela, assim, pra pedir apoio pra vaquinha, pedir apoio pra crowdfunding, mas que, ao mesmo tempo, ela é uma artista que, tipo assim, não consegue vender o trabalho dela, assim, porque o trabalho dela envolve muito uma questão da militância, uma questão de falar e de debater de política mesmo na cara, e que acaba não sendo vendável, assim, nos termos do mercado, assim, cara. E eu fiquei pensando nessa parada essa tarde, assim, como é que a gente pode, sei lá, cara, como é que a gente consegue, tipo, alinhar essa questão do discurso sem que isso, tipo, inviabilize da coisa se tornar também um produto, né, cara, assim, porque o produto não no sentido ruim da palavra, né, mas no sentido mesmo de ser algo que você vai vender, que tem um conceito, que tem uma parada ali que você vai vender, assim, essa coisa. E eu acho que às vezes acontece um pouco, ainda até voltando um pouco nessa coisa de discussão de o que é cultura, o que é arte e tal, de certas paradas, infinito das vezes você só conseguir uma monetização, gerar grande cima daquilo se você apelar para o mercadológico, assim, se você, sabe, tipo, e nesse vídeo da Bia ela tava falando, tipo assim, cara, tipo, tem um monte de gente falando assim, linda, deusa, diva e tal, mas, tipo, às vezes não quer pagar ingresso, ou às vezes não quer, o caso principal não quer contratar, assim, e eu queria sacar, na verdade, qual que é a tua percepção dessas paradas todas, assim, porque você acaba também tendo... você tem um trabalho muito pautado na produção cultural, assim, baseado em uma luta política, uma luta social, mas que também faz uma curadoria de palcos, faz uma curadoria enfim, vocês fizeram também uma série de vídeos lá, né, com o estúdio da Oi. E como é que você percebe isso tudo, assim? Como é que você acha que, tipo, o artista deve, sei lá, se comportar, reagir? Ou como que você acha que a gente consegue botar essa discussão num outro patamar? Para que a gente, sei lá, não veja os artistas tipo a Bia, por exemplo, sabe, tendo um problema de não ser contratada para uma gig, né, cara? Eu acho isso super absurdo. Assim. Pois é. Pô, isso uma discussão, né? Primeiro, assim, eu vejo duas questões. Primeiro, tem a questão da ilusão que o capitalismo mete na gente, né? Que há uma ilusão, assim, de que
que é aquele caô de você, do empreendedorismo mesmo, depende de você, né? Uhum. Para que tire todo uma visão da pessoa que existe uma engrenagem, que ela tem um lugar, ela está colocada, né? Ela tem a sua força de trabalho expropriada. Aí é aquele papo mesmo de Marx e tal, enfim, né? Dessa sociedade de produção, você tem um lugar. E o capitalismo, o tempo inteiro, ele está metendo uma ilusão, e isso é cada vez maior, de que não, você que vai fazer a tua ascensão, né? Você que vai fazer a sua Uhum. vida. Isso é uma ilusão. Aí vem nas redes sociais, essa ilusão é muito fácil, né? Sim, Que sim. aí a gente aí tem visibilidade e tal. Conheço muita gente assim, que tem tipo mega visibilidade e tal, e não consegue converter aquilo para dinheiro, né? Não consegue capitalizar aquilo. Uhum. E assim, isso é uma questão que às vezes, né, a gente tem até que sair do certo e errado, porque para você capitalizar aquilo, tem uma série de conhecimento, assim, de empreendedorismo mesmo, de gestão de negócios, gestão de pessoas, de comunicação, Uhum. de conceito. Aí, às vezes, o cara é artista, ele faz música. Mas ele também é um artista no visual, sabe? Ele consegue formar um conceito visual dele, ele consegue amarrar tudo aquilo e capitalizar no discurso dele. E aí, às vezes, o discurso é político. Pô, tem muita gente aí, madame, sabe, classe média alta, ganhando muito dinheiro sendo política, entre aspas, né? Tem Uhum. muita gente, cara, Uhum. e com discurso político e tal, enfim. E aí você, às vezes, não consegue, né? Eu acho que não é tanto assim. O discurso, ele incomoda algumas pessoas, né? Às vezes você faz de uma forma que a princípio vende, né? Um formato que vende. Até porque mesmo que o artista ele tenha um posicionamento político, no final ele vai fazer um produto cultural, assim, uma música. Às vezes a música tem um super discurso, mas a música não é tão maneira para tocar, entendeu? Assim, ele não Uhum. agregou tanta gente assim, enquanto música. Uhum. E às vezes acontece o contrário também. Às vezes é uma música comum, normal, ou até mesmo nem tem tanta. Nem é tão especial assim, mas o discurso é tão maneiro que vende, sabe? Uhum. Então, existe mil coisas aí que te levam a vender ou não. E aí a gente chega, eu acho que no segundo ponto, assim, a gente vive numa selva mesmo, selva, e a gente tem que todo o tempo estar enxergando aonde é a ilusão, aonde é a realidade, né? E Sim. aí, e aí você chega num fato que é verdade, assim, quando você tem uma posição muito politizada, mas que vai contra o interesse do meio que você está, às vezes isso acontece, já aconteceu comigo muitas vezes, mas também não quer dizer que isso aconteça sempre comigo também. Você Uhum. está num lugar e você tem uma posição política que você não vai colar com aquela galera. Você não vai colar com aquela galera, entendeu? Você não vai ter os benefícios ali, e aí você está numa selva, porque se às vezes você colar com aquela galera, e aí acontece muito disso também. Às vezes a pessoa tem um trabalho maneiro, aí ela começa a andar com o pessoal que é do pessoal que fala que tem que amenizar o discurso para vender, né? Aí a pessoa vai perdendo a verdade dela e ela vai ficando desinteressante, né? Às Sim, vezes, sim. às vezes até não, né? Mas às vezes sim, ela vai se perdendo ali. Eu acho que você tem que ter total conhecimento da selva que você está e não entrar iludido
achando que as coisas são tão simples, né? E às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha, assim. Eu faço um trabalho que é muito politizado, assim. Por um lado, assim, se eu não fosse feminista, eu não teria a minha trajetória profissional que eu teria. Porque para mim ter, eu tive que encarar um espaço machista, entendeu? Aham. E outra, para também fazer cultura na periferia, eu tive que entender as políticas culturais, a desigualdade social, sabe? Eu tive que entender muita coisa. Então, isso, pelo contrário, para mim, o meu discurso político só me levou a lugares que eu poderia fazer. Mas aí tem uma diferença. O meu sonho não é ser famosa, não é ficar rica, não é ficar milionária, porque eu sei que na selva isso daí tem seus custos, entendeu? Meu sonho é viver de arte. Até agora eu estou conseguindo. Tomara que essa pandemia eu consiga vencer ela também, né? E continuar fazendo arte. Mas assim, eu acho que a gente tem que estar muito ligado, entendeu? É claro que às vezes você falar de determinados temas em determinados lugares vai incomodar, vai te privar de parcerias e coisas. Uhum. Mas, cara, eu fiz de um modo assim que eu consegui estar em lugares onde, em momentos onde o meu discurso era muito útil, né? E aí, se eu perdi a chance de ficar mais rica e tal com uma ou outra pessoa, sabe, eu não queria isso mesmo. Eu não tava, eu tô na selva, eu tô na guerra, eu tô na disputa, sabe? Sim. E eu acho as pessoas têm que ter esse entendimento Sim, dessa sim. guerra que é o tempo todo, né? Não é, cara, ainda mais, sei lá, essa coisa mesmo desses circuitos mesmo, assim, de música mesmo, assim, e tal, assim, que eu percebo muito, é até um tema, assim, que enfim, eu penso em tentar debater de alguma forma, que é a questão da ideia de cena e da ideia de panela, assim, que se tem, assim, pensando no caso da música, assim, né? Sim. Porque meio que o que uns chamam de panela, outros chamam de cena, e eu acho que esses dois formatos se assemelham, assim, embora um tenda a ser mais, né, exclusivo, né? Exclusivo no caso de excluir do que o outro. Mas eu acho também que, sei lá, acho que muitas dessas paradas assim, da coisa da sobrevivência, acho que vem muito de formar as gangues também, de formar a tua galera, assim, sacou? Acho que, tipo, um exemplo mesmo é o lance do rock pense mesmo, da parada assim que você faz, assim, sacou? Que, tipo, de juntar um monte de mina, de um monte de parte, de um monte de vivência diferente e reunir numa parada só, assim, sacou? Tipo, eu lembro daquela edição que tu Lanca Dias, que foi no Raul Cortez, Sim. e tinha uma porrada de mina trabalhando assim, mina que eu conheço, assim, que eu sei que são, tipo assim, de histórias diferentes, de rolê diferente, às vezes a mina nem é, tipo, de um rolê de festival de rock and roll, mas estava, assim, pela coisa da causa, assim, eu achei super foda, assim, esse bagulho rolar, assim. E às vezes que acho que na música acho que falta um pouco da gente conseguir criar nossas cenas assim e fortalecê-las, assim, sacou? Eu acho que na Baixada, assim, tem um esforço, assim, disso acontecer, tá ligado? Que até daquele tema, assim, que a gente discute muito, assim que é a questão das redes de afeto e tudo mais, que vem muito a partir disso, né, cara? Isso daí sempre tá sobrevivendo entre nós também, assim, né? Sem ser uma coisa de concorrência, assim, né, cara? Tem a coisa da selva, mas, tipo, sei lá, eu trabalho com produção cultural, você trabalha com produção cultural, mas eu nunca te vi como, tipo, uma concorrente ou alguém que eu tenho que, tipo, tem que derrubar, não, tem que fazer um festival muito mais fora do que ela fez, não sei o que. Eu penso em fazer sei lá, um festival foda, mas não penso em fazer festival foda pra, tipo, derrubar ninguém, mas, assim, pra melhorar a qualidade da coisa, né, do cenário e do que a gente tá vivendo, né, cara, assim. Fala um pouco, eu queria que você falasse um pouco a gente citou várias vezes aqui o Rock Pense, mas eu queria que você falasse um pouco do projeto
como é que começou, foi se dando, o que vocês estão pensando pro futuro. A última coisa que eu acompanhei de vocês foram aqueles vídeos do Oi Futuro, que teve até Sim, teve com a Mulamba, teve com uma Mulamba, inclusive, caraca, que banda foda, cara. né? Vi um show delas lá na Sino, no final do ano passado, caralho, o bagulho tá pesadaço, assim, tá muito Incrível. bravo, assim. Tá sinistro, as meninas tão muito, sei lá, cara, tá muito diferente da outra vez que eu assisti, assim, sacou? Eu achei isso muito foda, você percebeu uma evolução, assim, no curto espaço de tempo, assim. E, enfim, fala um pouco sobre o Rock O Pants. Rock Cara, tem uma coisa no Rock Pense com que você falou aí, né, das panelas e cenas, que eu acho que traz uma diferença, o Rock Pense ele traz uma diferença justamente conforme é isso. Por quê? No Rock Pense, a gente faz a prática de redes e colaboração, né? O que muita gente, como foi muito, isso é muito falado, né? Só que não foi muito. Enfim, às vezes as pessoas não sabem o que é exatamente isso, elas acabam aplicando outra questão que não tem nada a ver, que é o corporativismo, assim. É como se as pessoas se reunissem, vou reunir aqui fazer um movimento. Na verdade, você chama um grupo de pessoas que você conhece, confia ou admira e tal, e fala, pô, vamos fazer um movimento aqui para ganhar um dinheiro, ter uma visibilidade, ganhar alguma coisa junto, né? E aí você faz uma patota lá, uma panela, e age de uma forma corporativista, assim, aqui nessa turma aqui, tudo que a gente conseguir, a gente vai puxar para cá para a gente ganhar alguma coisa. Isso é os capitalistas que fazem, né? Se juntam para combinar preço, né? Se juntam para exigir a decoração de Natal do prefeito, para ganhar alguma coisa para eles. E isso não é rede e colaboração, né? As práticas de rede, ela tem propósitos diferentes e metodologias, né? Experiências, e também são abertas a são orgânicas, né? E no Rock Dance, eu sempre fui uma pessoa muito do coletivo, né? De movimento social e tal, movimento cultural. E aí ele começou, eu e uma pessoa, né? Só. E depois eu fui tentando abrir. Aí eu fui experimentando várias metodologias, mas sempre assim, no lance de receber pessoas para colaborar. Aí, primeiro, foram os homens, por quê? Em 2010, né, na rede da Baixada, vamos chamar quem está fazendo as coisas. E o protagonismo é masculino, no geral, né? E aí, quando eu fui fazer as coisas, os próprios caras, assim, todo mundo, né? Eu sou VJ, eu sou DJ, eu tenho equipamento. Eles foram colaborando com a ideia. Então, a ideia em si de ter protagonismo feminino em um festival de rock, em shows de rock, aquilo enganjou as pessoas. Quando você fala em rede de colaboração, essa é a primeira coisa, uma ideia que todo mundo ache boa, enganja as pessoas, né? As pessoas queiram colaborar. Não, eu sou homem e eu quero colaborar para que hajam shows com mais mulheres. Então, isso foi o princípio lá em 2010. Depois eu fui abrindo em diferentes formatos, assim, coletivo fechado, misto, né? Depois eu chamei as mulheres, era um coletivo só de mulheres. E aí, depois eu abri para a rede, assim, eu fiz reuniões, né, encontrinho e tal, falei literalmente, quem quer participar, né? E aí sempre chamando muitas produtoras e tal, enfim. E aí deu várias coisas certas, várias coisas deram errado, né? Porque isso é próprio da experiência. E dessa prática mesmo de redes e colaboração.
E aí eu acho que a gente, dessa forma, a Rock Pense hoje é uma rede, né? Eu coloco como rede de mulheres profissionais das artes. Uhum. E aí o festival, que foi o projeto maior, né? Ele puxou muitas pessoas, muitas coisas, porque além da questão da mulher, né, de ter mulher no palco, que é uma coisa a princípio simples, né, mas muito complexa também, Uhum. veio outras questões, como na Baixada não tem equipamento de cultura, então ocupar espaço público, ocupar a praça, ocupar os centros culturais públicos, os únicos que tem, né? Uhum. Ocupar lugares com programação gratuita, sabe? Uhum. Fazer divulgação na Supervia para o trabalhador ver que tem programação cultural própria na cidade, passar na RJTV. Isso Sim. também é uma questão da autoestima da Baixada Fluminense. Não, aqui tem um festival de rock com estrutura e reconhecido no estado, né? Uhum. E Uhum. outras questões também, assim, de... Aí a gente foi para o Laboratório Rock Pense, que eram oficinas de produção cultural e estudos feministas, porque estavam chegando muitas adolescentes, muitas meninas muito jovens, querendo Uhum. saber o que era feminismo. Então, a gente sentiu necessidade de fazer um espaço mais de estudo, de formação. Sim, sim. E aí foram, acho que 180 meninas que participaram, sabe, em duas edições. Três edições, né? E aí veio o Estúdio Rock Pense, que assim, é todo tempo você fazendo um trabalho de formação de plateia, de formação de profissionais de arte, enfim, né? Uhum. De memória, de território e tal, mas, por exemplo, o Estúdio Rock Pense, hoje eu chamo ele de uma série musical documental, né? Uhum. Quando veio toda uma crise no mundo, né, desde 2008 já estava vindo, né, mas quando se agravou ali junto com uma crise política no Brasil, Uhum. 2015, né, 2016, então eu pensei, né, o seguinte, eu tenho que fazer um produto que eu possa fazer, porque o festival ele é muito grande, né? Sim, E sim. contava com muita política pública de cultura e tal. Aí eu fui pesquisar como trabalhar com música numa plataforma digital, que é assim que as pessoas consomem música hoje, né? Sim, sim. Na internet, elas acham as suas bandas, suas músicas ali, aí depois elas pagam para ver o show. E Uhum. aí eu cheguei nas live sessions, das live sessions a gente foi em cada programa aprimorando o que seria esse conteúdo. E aí, na hora de fazer, é claro que a gente tem, como é documental, a gente preza no roteiro por uma narrativa, né, de mulheres de periferia, interseccional e Uhum. tudo. A gente tem esse cuidado com o discurso político, né, que a gente carrega, o Rock Pace carrega, mas também no produto cultural, sabe? Não dava para fazer uma coisa mais ou menos. A gente se preocupou Sim. e fez uma série musical mesmo, que apresentasse a música das minas. E assim, na curadoria eu sempre tive essa preocupação. A banda tem que ser boa, sabe? Uhum. Porque é para as pessoas consumirem, é para as pessoas é, se apropriarem daquilo, né? Não é só a gente não quer colocar uma mulher num lugar só porque ela é mulher, mas a gente quer colocar uma musicista num lugar em que não deixam ela estar. Isso é Sim, muito sim. importante para Rock Pense. Então, eu acho que a gente construiu isso. E aí, o estúdio hoje, ele é a expressão disso máxima, porque a gente tem uma experiência de uma equipe só de mulheres, né? Foi só mulher, na pós-produção também. E isso já é uma experiência dentro de um mercado masculinizado, né? Que
que a gente quer discutir formas de trabalho, não é que é só trabalhar mulher, é trabalhar todo mundo de uma forma que não haja machismo. E a gente está começando por ter só mulher no ambiente para ver como é que a gente vai construindo isso, né? Sim, sim. E a outra questão é a questão da qualidade musical mesmo, do audiovisual, né? Da qualidade do audiovisual, da música, da mixagem. Isso tudo tem que estar bom, porque quando eu vou ver as minhas bandas, aí é de homem, de mulher, não importa, banda é banda, música é música, não tem gênero, assim. Mas quando eu vou ouvir, eu quero ouvir bem gravado, né? Quando eu vou ver vou ver aqui uma série musical com Shame, minha banda preferida atual, né? Eu quero ver uma série maneira, né? E eu acho que para as mulheres também, elas são músicas iguais. Assim. E a Rock Pace, ela tem dessa proposta, né? E assim, um último ponto que eu destacaria é que é engraçado que você vai fazendo as coisas, né? E depois você vê. Quando eu vou fazer relatório para edital, relatório de quantas pessoas já trabalharam para o Rock Pense, quantos coletivos, quantas meninas já passaram aqui. E assim, juntar depoimento também é uma coisa tão maneira, assim, de ver mina que tinha uma vida, assim, tipo, tava num relacionamento abusivo e largou porque quer viver a vida, quer ir pro rock and roll e não quer estar passando por aquilo. Ela vê que várias minas não passam, ela não precisa e largou e foi ser feliz. E outras que olharam assim e tomaram coragem e fizeram seus negócios, entendeu? Tem minas que ou fez banda, olhou assim, eu vou fazer uma banda, fez. Outra menina que fez canal de vídeo, sabe? E meninas que falaram, não, foi uma inspiração, né? Que tu vê as mulheres falando assim, fala, então eu posso também. Meninas que saíram do Rock Pense e foram trabalhar em outras organizações feministas, sabe? Assim, isso daí é um impacto. Eu acho que o Rock Pense ele tem muitos prêmios, né? Na Baixada e a gente captou parcerias assim que foram muito importantes assim para mostrar que a Baixada é um lugar mais do que não é assim, vamos dar um prêmio para as pobres mulheres da periferia. Não, é que a gente fez uma rede que é inovadora, sabe? Que serve para o mundo todo, que é globalizada, que é contemporânea, que agrega, é rock, mas o rock é tudo. Aí você vai ver outro. A gente também tirou a fronteira dos gêneros musicais, né? No estúdio tem vários gêneros e tal, musicais e tal. Então eu acho que o Rock Pense é importante para a Baixada por isso, sabe? Porque tem essa simbologia. E assim, não por acaso é liderado pelas mulheres, né? Isso é que é o futuro. Não, total. Não, bota fé, cara. Eu acho esse trampo muito, muito foda, assim, porque como você falou, assim, é uma inclusão, mas é uma inclusão com qualidade, né, cara? Assim, uma inclusão realmente preocupada em todos os processos, preocupada mesmo da coisa acontecer como deveria ser, né, cara? Sem ser uma coisa meio, sei lá, como é que se diz? Não sei se essa é a melhor palavra, assim, mas sem ser uma coisa meio que de paternalismo ou de uma coisa do tipo, assim. Panfletário. Panfletário, isso. Mas de ser uma coisa mesmo autêntica, né, cara? De ser um bagulho real, né? Porque eu vejo muito que acontece em muitos outros projetos, assim, quando aborda uma pauta social, de ser uma coisa muito só o social pelo social, assim, só, tipo, botar a periferia ali, só pela periferia, sem pensar, tipo, uma coisa que, sei lá, deveria ser bem básica, sei lá, que é uma qualidade artística, que é assim, enfim, uma dedicação na formação e tudo mais, que é um bagulho que eu acho bem necessário, né, cara, assim, pra gente, né, cara. E eu acho perfeito também vocês tentarem, vocês ousarem, assim, outros formatos, assim, de colocar de colocar coisa pra acontecer, né, porque, de fato, fazer festival, nossa, tá um bagulho muito, muito hard, né, cara, assim, nossa, é muito complexo, cara. Eu fico vendo essas feiras de
de música e pelo... Essas festivais de música lá no Brasil, assim, sempre tem umas mesas lá, tipo, festivais independentes e não sei o quê. E, caramba, cara, aqui no Rio a gente não tem, assim, uma parada consolidada, né, cara, assim, de festival independente, assim, sabe? Que dure, né? Que perdure, né? Que seja uma coisa meio como se diz, do midstream, né, cara, que é aquela coisa que não é, tipo assim, o undergroundzão pequenininho, mas também não é o, sei lá, o Rock in Rio da vida. No Rio acontece tudo muito gigantesco, né, tudo é Copa do Mundo, Maracanã, e acaba as paradas, assim, que são mais intermediárias, entre aspas, assim, acabam não conseguindo muito sobreviver, né, cara. Sim. Isso eu vejo até na questão de casa de show também, assim, que tá, tipo, numa dificuldade terrível, assim, aqui no Rio, né, cara. Assim. Casa de show Isso é uma questão importante que eu já toquei muito, assim, com os gestores públicos, que, assim, a gente até ultimamente, nos últimos anos, tem recebido uma modalidade de projeto, de fomento, na verdade, que é muito bacana, que são os pequenos projetos, né? Microprojetos, incentivos menores para grupos menores, beleza. Isso eu acho que é muito bom. Só que assim, a gente aqui que não tem tem umas dificuldades com o setor privado, por ser periferia, né? Que aí tem várias questões por causa dessas dificuldades, a gente teria que ter um apoio para continuar os projetos grandes e de médio porte. Né? É um absurdo todo ano você apresentar lá, tem um festival aqui, tem o Iguacine, tem o Encontrarte. Gente, as pessoas já sabem o que é, já sabem que é bom, já sabem que é eficaz. E assim, o Rock Pense, por exemplo, a gente não trabalha com um nome famoso, nem do midstream, nada, né? É totalmente alternativo e independente. É claro, se eu tivesse dinheiro, eu tinha trago, tranquilo, né? Mas já que não tem, não é por isso que o festival não vai existir. Sim, sim. E a gente conseguiu fazer ser isso, entendeu? E num território que o rock, né, a música não comercial é muito marginalizada e muito mesmo, assim, sabe? E culturalmente. Aí é que eu te coloco assim, pô, então a gente fez uma inovação que deveria ser incentivada, sabe? Porque não é fácil. Só que assim, a gestão pública, né, a sociedade, tudo incentiva mais o que tem apelo comercial. Mas isso aí não vai vender. Não vende porque a gente não recebe o apoio, a gente tem que só encontrar a gente encontra muita dificuldade para fazer, né? E aí cada um vive daquilo que pode, mas pode ser muito melhor, assim, sabe? A gente não tem que ficar dizendo que o Iguacine é bom para Nova Iguaçu. Já deveriam saber disso, sabe? Que o Rock Pense é bom para Baixada. Assim, por exemplo, você chega ali em Nova Iguaçu, isso sempre acontece. Você chega num debate com o secretário de Cultura e gestor público e tal, eles, aqui não tem muito projeto bom. Aí eu me pergunto, gente que ganha prêmio fora, sabe? No estado, fora do Brasil, é premiado. E não é bom, só Nova Iguaçu que é muito rígido, deve ser, né? Assim, porque ninguém admite o quanto inovador a gente tem projetos muito inovadores. Só que, assim, a gente também não pode comparar em número, né? Mas para a população são poucas de iniciativa. Poucas que conseguiram, porque você tem um sacrifício, né? E esse negócio que você falou do panfletário, né, que o Rock Pense não é assim, é uma preocupação minha, porque, primeiro, o panfletário é chato e eu sou produtora. Eu tenho que fazer coisas que tem que auxiliar a produção de arte, né? De que as pessoas se sintam bem. Se for chato, deu errado, né? Então, o meu trabalho tem alguma coisa errada.
Então, eu estou fazendo cultura e arte. Só que eu tenho um compromisso. Eu não sei se é por causa da minha própria vida, né? Que eu tenho esse compromisso comigo, bem claro. Sim, sim. Porque realmente, quando é um negócio, assim, quando entra um monte de gestor, um monte de gente gente, vamos fazer aqui um negócio para dar certo, e a pessoa não tem compromisso, para mim, sempre eu acho que vai dar errado, assim. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito, muito minha também, e que sempre eu prezei muito no projeto, às vezes até demais da conta, né? Assim, mas foi para ter essa questão mesmo, assim, da pessoa achar um produto cultural, uma música, um vídeo, uma oficina, que seja algo que tenha esse compromisso, aí ela decide se ela quer ter esse compromisso ou não, político com a sociedade que ela vive, né? Que é de ser antissexista, ser antirracista, ser anti-homofóbico, anti-lesbofóbico, a questão que a gente estiver abordando. Só que a pessoa vai estar ali para ouvir música. Isso daí sempre foi prioridade, entendeu? E sempre foi meu orgulho, assim, de estar bem feito. Isso é bom, bacana de ver, né? Não, total, né, cara? Tem que entregar o bagulho com uma qualidade, assim, né? Com um bagulho que faz sentido, assim, né? Eu já fiz alguns projetos, assim, na Baixada, assim, com essa parada de seleção, assim, de escolher banda pra tocar e tudo mais, e realmente, assim, tu vê que, tipo, tu tem que dar um gás mesmo, assim, pra galera que tá fazendo um trampo mais amarrado, assim, até pra coisa se desenvolver, né, cara, assim, pra cena de fato acontecer, assim. Pensando um pouco essa coisa, assim, da música, assim, na região, acho que até na própria cidade do Rio mesmo, assim, hoje acho que a gente não tá com problema, assim, de criatividade, assim, sacou? Eu acho que tem muito artista foda, assim, muita galera fazendo trampo muito sinistro, assim, em todas as vertentes, desde, sabe, de samba até rock, até metal, Só que eu acho que ainda o que falta mesmo é essa coisa mesmo do físico, né, cara, assim, eu tô sentindo um pouco, assim, sentindo muito, quer dizer, na verdade, o mercado super caindo mais pra coisa do digital, né, cara, assim, eu adoro digital, eu adoro todas essas paradas, assim, mas eu não sei, cara, eu fico com medo sei lá, da gente meio que ficar meio engessado, saca? Assim, de não conseguir parar num lugar pra ver mais bandas saca? Sim. Na moral, assim, por causa dessa coisa de falta de palco, assim. Aham. Até pela coisa de que é difícil empreender, né, cara? É difícil você manter um espaço pagando aluguel, pagando funcionário, pagando tudo direitinho, né? Que seja de um preço acessível e tudo mais, assim. Eu tava vendo um papo uma vez do Léo Feijó, que tinha lá Ai, Jesus, qual é o nome da casa lá? O Odisseia, o Teatro Odisseia, que agora depois ele vendeu, virou público. Sim. E tinha falado essa parada, assim, tipo, do problema, assim, do consumo, assim, porque, tipo, cara, eu tô mantendo a casa aqui e tal, mas para eu conseguir entregar com essa qualidade aqui, eu tenho que cobrar X reais, assim, mas a galera não quer pagar X reais, a galera quer sempre pagar 10 reais, assim, nas paradas, assim, né, cara? Então, tipo, acho que tem que ter uma coisa de, até compreendido, porque, sei lá, né, tá passando crise financeira e tudo mais, então, tipo, Uhum. ainda mais Rio de Janeiro, que tem muito mais uma coisa de uma cultura de viver rua, né, de viver barzinho e tudo mais. É um pouco complexo atrair gente, né, pra ver show, assim, show pelo show, música pela música. Mas, sei lá, eu acho que, pensando nessa coisa de política pública, acho que deveria ter alguma coisa, assim, de um incentivo, assim, pra criar palcos menores, assim, pra criar formatos... Locais. Sim, sim, onde os artistas possam se desenvolver, né, cara, posso estar ali, posso, sei lá, onde posso, por exemplo, tinha que ter algum lugar assim, posso tocar toda sexta-feira, vai ter alguma banda tocando no lugar X, assim, Sim. e não tem muito isso, assim, sabe? A gente na Baixada e no Rio de Janeiro também tá mais escasso, assim, essas paradas, assim. Aí acaba tudo muito tendendo pra essa coisa que a gente tava reclamando, assim, de formar as panelas, de formar um pensamento mais corporativista também, mas é essa palavra mesmo, corporativista, assim, é a Uhum. definição, eu vou adotar, assim, porque é uma cultura muito mesmo, tipo assim, só que quem tá no meu clã aqui, só que quem tá no meu cartel, tá ligado? É um negócio, né? Sim, sim. Eu sei que é um negócio, mas assim,
imagina se a gente tivesse. Isso é perfeitamente viável. Isso contribui para o desenvolvimento humano. Isso economicamente é viável, sim. Se houvesse uma articulação, um pensamento como a cultura é importante dentro de toda do esquema todo da sociedade, né? Assim, imagina se tivesse cada cidade, teria que ter bairros também, mas enfim, locais já equipados, né? Com o equipamento, um local físico e lá mantido, e aí você, produtor e artista, se junta e faz as iniciativas, né? A circulação de arte, de música, vamos falar de música, né? E ali você ia gerar receita para você, para o artista e contratar pessoas também, né? Você já ia mover. Tudo que, se isso fosse estimulado também com a população e tudo, ia ter um movimento que aquele investimento daquele espaço que é público seria mínimo. Isso ia compensar, né, economicamente. Fora que a pessoa ia precisar se profissionalizar. Por que na Baixada é tão difícil a questão da formação? É porque a gente tem muito pouca oportunidade de trabalhar aqui, sabe? Assim, para que eu vou estudar para caramba a lei de incentivo? Gente, aqui nenhuma empresa escolhe a Baixada para patrocinar, sinceramente, assim. É muito pouco para você perder tempo com isso, né? A galera pensa assim, para que eu vou participar de edital se não chega aqui os grandes, né? Aí, quando é bem simples, micro, é mais simplificado e tal. Enfim, a gente não tem essa oportunidade, logo a gente não precisa se profissionalizar nesse sentido, né? E aí acaba causando essa questão na Baixada. Só que sem investimento público não tem como a gente dar conta, né? Vocês vão e abrem seu negócio. Cara, uma coisa é você abrir uma hamburgueria, porque todo mundo come, todo mundo conhece hambúrguer, entendeu? Ninguém compra hambúrguer, você vai abrir sua hamburgueria lá, tem várias questões lá para você ser um empresário de sucesso. Aí vai eu, Jordana Moreira, né, abrir um bar para tocar shoegaze. Cara, meu sonho. Pô, imagina. Aí, tipo assim, já a vizinhança que as igrejas tudo vão falar que aquilo é do demônio, sabe? As pessoas não vão admitir pagar uma coisa que é marginalizada, vão achar tudo esquisito. Enfim, e para o público chegar, se eu abrir aqui em Caxias, aí tem uma galera do shoegaze lá de Nova Iguaçu. Ninguém vai vir, porque é todo mundo duro igual a mim, ninguém tem carro, não tem ônibus, sabe? Assim, a gente tem que enfrentar mil coisas, porque a cultura nos é negada enquanto realizador lá atrás. Então, é tudo para a gente não fazer. Não é a mesma lógica que as pessoas falam, é só você montar. Não é isso, cara. Você tem que se valer de inovações que eu me vali a vida inteira, sabe? A vida inteira. Foi no Rock Pense hoje, mas no movimento hip hop eu tive que atravessar muitas questões, assim, né? E aí eu tinha o meu compromisso, eu arquei com meus custos, e certas pessoas não vão arcar, né? Tipo, eu tive muito menos tempo para minha vida pessoal, eu dediquei muito da minha vida para esse trabalho, né? E eu não, hoje eu ganho pouquíssimo, assim, pela minha experiência, meu conhecimento era para eu estar ganhando, era para eu ter mais dinheiro, sabe? Eu poder comprar vinhos e tal, não é ser rica, não, mas enfim, eu tinha que ter, eu trabalhei para caraca, caramba, sabe? Não é merecimento, mas eu entendo o que é a selva, e dentro da selva eu vou tentando dar um jeito, só que depende do pensamento das pessoas, né? E a gente também sair dessas ilusões. Aí, é só eu abrir aqui a minha produtora e
que tudo vai dar certo. Não, você está numa selva e você tem que entender porque algumas coisas dão certo e outras não, né? Sim, sim. Isso é louco. A gente tava pensando muito essa coisa aqui no selo, aqui na Mondé, assim, tipo, a gente fica muito tentando, tipo, analisar mercado, assim, de que maneira. Eu tô até pegando uns cursos agora, assim, para melhorar essa parada. E a gente percebe muito isso, assim, que, tipo, de onde que vem enfim, quem é a galera, assim, que tá, tipo, entre aspas, assim, funcionando, dando certo, assim, e qual que é essa bagagem dessa galera, de onde essa galera vem, tipo, tu vê que é um bagulho totalmente diferente. Geralmente, na música, assim, a galera que, tipo, empreende, assim, consegue manter a parada, assim, fora desse circuito comercial, logicamente. Sempre uma galera muito que já vem de umas classes mais abastadas, né, cara? Que já tem, tipo, uma coisa, tipo, que pode, por exemplo, ter uma noite e não receber um cachê, tá ligado? Tipo assim, se eu fizer uma gig e não receber o cachê, fudeu. Talvez eu nem consiga voltar pra casa, tá ligado? Então, E já aconteceu isso comigo. não, nossa, cara, já teve já várias vezes, assim, cara. Tipo, Na passagem, né? Pô, cara. sim, sim, cara, de juntar com a galera assim, ó, cara, assim, tipo, vamos tentar conseguir uma grana, assim, pra ir, pra voltar, porque, sei lá, vai que dá merda, o cara não quer pagar. Ainda mais no Independente rola muito disso, né, assim, dos caras Pô, combinar o valor e depois não querer pagar. E até porque também, às vezes eu entendo também que às vezes o cara também, sei lá, se quebrou, né, tipo, não vendeu o que tinha que vender. Enfim, viu, Trilhas eu entendo como produtor e como artista, assim, mas é complexo, né, cara, assim, é sempre muitos atravessamentos, assim, pra gente conseguir manter, assim, manter o trabalho, né, cara. pois é. Assim, eu acho que a gente primeiro passa a entender como é que funciona, né? E a questão, cara, é essa mesmo, gente pobre, mulher, preto, LGBT, assim. Pô, para acessar os recursos, né, do mundo, os meios, para ser realizador, isso que é o lance, eu acho também, com arte. Quando você bota um projeto, você tem um discurso, você atinge pessoas, né? É um lugar de um certo poder. Assim. E aí, tipo, pô, imagina a Jordana, pô, falando esse feminismo anticapitalista aí, num determinado lugar, eu não vou ser convidada, isso é certo, né? Só que assim, eu formei os lugares, né? Eu consegui mover essa rede num projeto, sabe? Dentro para construir essa trajetória toda. Então a gente constrói nossos lugares também, né? E aí e isso implica uma coisa que aí eu acho que vem de uma nova geração de produtores na Baixada, né? Que é a preocupação em se profissionalizar. Que se antes era uma questão mesmo de existência, né? Eu tenho que fazer esse evento cultural. Hoje tem essa questão do profissionalismo como muito importante, né? Das pessoas quererem buscar estudar, se capacitar, né? Tecnicamente para mostrar aquele produto. Ainda existe muita gente que eu acho que é romântico, né? Que aí você faz uma coisa aqui. Eu mereço porque eu fiz um evento cultural nesse bairro aqui super violento que nunca não existe nada de cultura. Pô, merece apoio para você ir desenvolvendo, né? Mas às vezes você não está tão profissional para enganjar tanto recurso, tanta Sim, verdade. estrutura, você ainda precisa se desenvolver. Mas essa preocupação é uma coisa que eu vejo. O curso em Nilópolis, né, do IFRJ também é muito importante para isso. A gente tem um curso de produção cultural. Eu acho que a gente devia falar mais de cultura e de arte com a população, sabe? Eu sei que a gente já fala, mas eu acho que a gente tinha que pensar nisso um pouco mais, assim. De como, né, as pessoas, poxa, só tem 2 cursos públicos no estado do Rio, um em Nilópolis, né? O que poderia vir daí. E você vê também muitos artistas que nasceram, né, foram criados na Baixada e começaram a ter contato com a arte aqui
saindo para outros lugares, né? Fazendo outras coisas e tal. E isso é muito importante. A gente sempre teve isso, mas eu acho que hoje cada vez mais, né? A Yasmin Tainá, Sim, Fabiano Nicho, enfim, eu vou esquecer aqui as pessoas, mas eu acho que a gente tem essa possibilidade hoje muito maior, né? De alcançar isso, assim. Tanto no digital como não, né? Agora a gente não sabe como vai ser, né? Porque um show de rock na Baixada, com aquele palquinho pequeno, né? A lá Geração Delírio, sabe? Como faz no Rock Pace, poxa, isso daí é insubstituível. Não existe, gente. Nem, sinceramente, nem fazendo realidade virtual, né? Botando óculos. Não é a mesma coisa, cara. É uma coisa, gente. Pô, não é a mesma coisa, mano. A gente vai ter que se inovar mais ainda, porque isso daí, pô, Não, é o total, né, cara? que me move, é o que eu mais gosto, assim. Eu faço questões de política cultural, cara, mas o que eu mais gosto é montar um palco para ter show, assim. Isso daí é a coisa que eu, sabe, é minha missão na Terra, no mundo, assim. Eu faço outras coisas também, outras linguagens, mas, gente, não tem emoção maior do que tu ver o caminhão descarregando, sabe? Aqueles equipamentos, os caras lá ligando os cabos, tudo. E aquela hora que tá antes da passagem de som, quando a banda é, ó, já tá pronto, pode entrar. Aí entram e quando o músico só vê se o instrumento tá ligado, sabe? A guitarra faz dom, ou a bateria dá sabe? Rapidinho assim, só para ver se tá ligado, eu acho aquilo me dá uma emoção, sabe? Porque, tipo assim, a minha parte eu fiz, né? Que é essa hora eu já convidei o público e tal. Agora é só música, agora é a música, sabe? Eu me sinto assim, honrada. Eu tenho uma honra de fazer isso, porque assim, pô, produtora cultural eu nunca me imaginei. Porque, primeiro, é uma profissão não muito conhecida, né? A única que eu vi, assim, falando que era produtora, era uma novela que tinha celebridades, que a Ah, Malu verdade, não, Mabe. era uma produtora. Nunca mais teve outra que eu saiba, assim. Nunca mais, assim. E, assim, aquilo... É claro que nessa época eu já era produtora, e eu tinha um olhar, assim, que toda produtora era rica, né? Era uma coisa de rico, gente. Gente, quem vai conseguir fazer festival, exposição, né? Não tinha isso na Baixada, onde eu morava. Logo, faria isso em outro lugar. E o que eu estava fazendo era pura paixão, assim. Mas, assim, eu não tinha condição de me ver naquele lugar, daquela mulher rica, amiga do Martinho da Vila e não sei o que ela era na época, assim. Eu não tinha essa visão. E isso te prejudica muito, né? Que isso abala a autoestima, assim, né? Aquilo no mais profundo, de você se imaginar um profissional. E a cada dia, para mim, eu ainda desconstruo isso cada vez mais, né? Eu precisei desconstruir muito isso. Então, as pessoas não têm referência, né, para você fazer um trabalho. É algo muito de paixão, porque a gente não tem estímulo, não tem um imaginário que promova isso. Então, Sim, a sim. princípio, para você fazer isso, é só essa paixão mesmo, quando aquela guitarra liga, sabe? Aquilo ali é o que move. Aí o resto é estudar e trabalhar pra caraca. Porra, mano, é lindo mesmo, cara. Eu tô com uma saudade de ver gig, assim, cara. Tá, nossa, tá foda. Mas eu acho que é isso, assim, cara. Você tem alguma parada aqui que eu não perguntei que você queira falar? Ou alguma consideração final? Bom, uma coisa que agora, sim, né, as pessoas vão estar ouvindo depois também, mas agora nessa
incerteza do futuro, né? Em que a cultura está muito presente, assim, as pessoas estão consumindo muito no formato digital, né? Mas eu acho que é um momento assim muito importante. Isso é uma coisa que eu estou pensando muito, assim, da gente pensar, aí aprofundar, né, com as pessoas, promover esse pensamento, essa troca sobre o que é a cultura, para que serve, né? Porque a gente antes, quando a gente estava em ataque do governo federal, né? O governo ele promove um verdadeiro desmonte da cultura no país. Sim. A gente estava com um discurso, né? E ainda está aí super legítimo, que a cultura ela move a economia, né? E de fato, assim, é muita grana, é muito profissional, é muita empresa, é um setor importantíssimo para a economia no mundo todo, né? É uma indústria, né? Oi? É uma indústria, né, a parada. É uma indústria, sim, é muita gente que sustenta a sua família, né, ali trabalhando e tal. E não é só a cultura, né? Quando eu contrato o cara do transporte, né, você está movendo outros setores também, do palco, da luz, do banheiro, da comida, galera do teatro com insumo, né, com tecido, enfim. Isso é um discurso que a gente já vinha e tem que ter, porque também são esses trabalhadores que estão agora sem renda e vai tudo colapsar, né? Isso é uma questão. Mas tem outra questão, cara. A gente está assistindo filme porque está confinado tem tempo e também para a nossa saúde mental, mas é porque a cultura é a nossa parte humana, né? Não é aquela coisa que o capitalismo nos coloca só como força de trabalho, uma pessoa que vai produzir dinheiro no mundo. Você precisa de dinheiro para viver, você precisa de dinheiro para sustentar sua família, você precisa estar pagando imposto, dando dinheiro, né, para o Estado, e você precisa estar produzindo para a indústria e tal. Cara, a cultura é a nossa parte humana, em que você imagina, que você sofre, que você... Eu acho que a cultura... Imagina se conseguíssemos todos nos reunir num grande cineclube mundial, assim, sabe? Para ver filme e falar depois, gente, a gente não vive para trabalhar, o trabalho é apenas uma coisa que existe na vida, a vida é outra coisa. A cultura é tão imensa, eu acho que a gente devia estar conversando sobre isso, como a gente fez aqui, né? Como ela dá sentidos na vida, sabe? Para mim, eu como mulher e da Baixada Fluminense, nascida na Baixada, né? Qual é a realização da menina pobre? Assim, é ter um filho, né? Ela ser mãe, criar seu filho e tal. E, enfim. Agora, eu não. Isso daí não é uma coisa da minha vida, né? Eu não tive filhos, não tenho vontade. A arte é um sentido para minha vida, sabe? Meu trabalho, assim. Eu tô no mundo fazendo coisas boas através da minha arte. Isso é tão bom, né? Eu acho que a gente devia discutir isso na periferia. E disseram para a gente que a gente não é inteligente, que a gente não pode ser intelectual, que a gente não pode ter um trabalho próprio, assim, sem ser trabalhar para alguém, que o artista, ele trabalha para ele mesmo, né? Sim. E mesmo que ele tenha contrato e tal, ele depende dele mesmo, assim, da produção dele. E a gente também pode ser extraordinário, né? Porque uma pessoa que faz uma poesia, o cara faz um filme, né? Pô, não é pouca coisa, sabe? Eu acho que a gente devia conversar isso, assim, na periferia, assim, como a gente ser extraordinário através da arte, da cultura, e como a cultura pode mudar o mundo. Isso é na prática mesmo, na teoria também, e isso na prática, assim.
Eu acho que isso que a gente devia conversar agora e obrigado por essa oportunidade de conversar isso com você e que outras pessoas possam ouvir também. Sim, sim, eu que agradeço, cara. Inclusive, eu super concordo, assim, cara. Eu acho que, eu, sei lá, sem tirar nem pôr, assim, o que você falou, assim, cara, assim, hoje tá envolvido, assim, com arte, assim, eu trabalho com cultura, sei lá, acho que é 90% assim, da minha existência, assim, não só da coisa do da coisa mesmo de trabalhar, mas da coisa mesmo do resultado que gera, né, cara, assim, eu gosto muito do resultado que gera, assim, dessa coisa, assim, da pessoa tá lá, tipo, assim, vendo um show, da pessoa tá lá dançando, da pessoa tá lá ouvindo um disco, essa coisa, pra mim é, tipo, impagável, assim, sacou? E eu vejo muito isso mesmo como sei lá, né, mano, como ideal, assim, como posso dizer? Como um modo de vida mesmo, assim, eu não conseguiria me ver hoje, assim, trabalhando outra parada, assim, tudo que eu tento aprender na vida é meio que para servir para isso, tá ligado? Então, eu acho que é um pouco disso, assim, e é fora também essa coisa da relação, assim, agora um pouco meio existencialista, essa coisa mesmo do trabalho, né, cara, assim, que o trabalho acaba, tipo, consumindo muito, assim, a gente, assim, população em geral, assim, né, cara? E o trabalho e a coisa da falta do dinheiro, né, cara? Ele fica muito para sempre nessa coisa tem que trabalhar para fazer dinheiro, tem que trabalhar para fazer dinheiro, assim. E muitas das vezes a gente perde um tempo de vida servindo lá a patrão e tal, e pega pouco tempo para se dedicar a gente, né, cara? Às vezes a gente nem sabe muito tirar um tempo para se dedicar a gente, né, cara? Isso é muito louco, cara. Eu acho que até é uma forma também de, sei lá, de negar direito, assim, pra galera, assim, saca? Sim. De negar a vida, né, cara? Isso é foda. Imagina um monte de pobre pensando, imaginando um mundo novo, Sim, outras possibilidades. Ai, que perigoso, sabe? sim, sim, sim. Não, a galera tem que, tipo, é foda, né, cara? Tudo meio que padronizado pra aprender uma função, repetir ela 1000 vezes, pegar um dinheiro, fazer compras, ir pro shopping, e repetir isso várias vezes, assim, né, cara? Eu acho muito cruel, assim, pensar a vida só nesse sentido, assim, só Ai, sei lá, né, cara? Acho que tem muita coisa Sim, pra gente aproveitar e acho que, tipo, as artes, assim, trazem muita coisa, assim, pra gente viver, sim. né? Tanto que tem gente que, assim, tem um tipo de gente que eu vejo hoje no Brasil, né? Esse pessoal está aparecendo muito, que é o pessoal totalmente alheio à arte, assim, mas não entende, não se toca, não se emociona. Que é Uhum. tipo esses Bolsonaros, sabe? Que tem mil, igual eles em condomínios na Barra, assim, uns garoto que malha e afirma masculinidade pegando mulher e batendo nos outros. E é um cara Sim, que ele não vê menor sentido numa pintura, ele não consegue ver um filme que não seja no molde Velozes e Furiosos, sabe? Essas sim, pessoas, gente, a humanidade delas está onde, sabe? E é claro que não é que ela nasceu assim. A sim, sociedade vai moldando as pessoas. Mas olha que perigoso uma pessoa que não gosta de música, sabe? Isso daí eu acho uma pessoa potencialmente perigosa, uma pessoa que nunca entrou num teatro, sabe? Que pessoa perigosa é essa? Eu acho que se as pessoas fossem educadas com arte, com cultura, como parte da vida, eu acho que a gente podia ter menos gente genocida, menos feminicida, menos homofóbico, sabe? Essas pessoas que têm uma parte humana tão doente, tão deturpada, né? Deformada, sei lá. Eu acho que a humanidade poderia ser resgatada, se ser trabalhada através da arte. Esse pessoal odeia a arte, né? Esse pessoal que está nos atacando, assim. É sim, sim. importante, eu acho, que a gente vê isso. Quem não gosta de arte não é boa pessoa. Bom sujeito, não é? Cara, é bizarro, né, cara? Acho que por isso que isso é uma coisa que eu trabalho, assim, cara, pra tentar colocar isso o mais disponível possível das pessoas, assim, seja no formato que vier, cara, seja num palco, seja num disco, seja numa exposição, tá ligado? É um pouco disso. Pô, bonito. É muito bom, né? Cara, achei foda, cara, achei foda pra caralho, assim, tô emocionado, assim, com o papo, assim. Eu também. Obrigada, Rodrigo. Pô, precisando tanto, É, sabe? não.
falar dessas coisas, assim. Sim, cara. Eu tô pensando, tu falou essa parada disso chegar nas comunidades, assim, né, cara? Como é que se coloca, né? É um bagulho complexo mesmo, né, cara? Assim, acho que passa muito também pela coisa da escola, sei lá, tá passando na mente, assim, às vezes, né? O que é cultura, né? Vamos começar. O que ela faz, o que ela promove, assim. É muito complexo mesmo, né? Porque é toda uma integração com outras áreas, né? E Sim. tal. E nada garante, né? Tipo, estudando na mesma escola, teve a mesma criação, mas às vezes a pessoa teve outros interesses e tal. A televisão educa muito, né? Se Cara, você for ver o vazio da televisão, eu acho que dá para entender um pouco o vazio das pessoas, que elas cresceram acreditando que aquilo é a vida, né? Um espelho da vida. Aí você sim. vê uma novela cheia de close errado, sabe? Tu vê. E é o inimigo mesmo, cara. Em 2015, quando eu estava fazendo o Festival Rock Pense, a terceira edição, tinha uma campanha sobre contra a violência de gênero, né, na juventude, a violência psicológica. Uhum. E a gente fazia campanha. E na Globo tinha uma minissérie Verdades Secretas, em que o galã, assim, ele virou galã assim, da Globo e tal, o Rodrigo Lombardi, era tipo um galã que todo mundo gostava e tal. Ele era abusador da enteada, sabe? Ele de Caraca. 16 anos, assim, e ninguém, todo mundo achava isso tranquilo, sabe? Então, enquanto milhões de jovens estavam sendo ensinadas a isso, olha, é normal ter um abusador na família, sabe? E tal, e eu estava lá tentando falar com as meninas, né, que eu não tenho alcance na Globo, né, que Uhum. não era isso, né. Então é Sim, uma disputa em que, se a gente for ver as condições mesmo, a gente está remando contra a maré. Mas assim, remar com a maré também, me transformar nessa gente, pô, que não sabe o que é cultura, eu não gostaria disso na minha vida, eu preferia morrer a porra. ter um cérebro bolsonarístico que não consegue entender o que é cultura, não consegue, assim, é isso, né? Assim, apesar de tudo, de todo o extermínio, o genocídio, a gente ser pobre, você ser negro, ser mulher, a gente está lutando tanto, entendeu? Apesar disso, a gente está do lado certo, cara. Eu acho, assim, Sim, eu com vi certeza. as coisas que a gente vive é muito boa, entendeu? Negaram Sim, isso sim. pra gente, mas isso, pelo menos, eu tenho essa honra de montar palcos e dizer às pessoas que, pô, arte e cultura pode botar elas em lugares inimagináveis. Pô, isso para mim é uma honra, assim. Por mais que seja trabalhoso, mas também é divertido, né? A gente. Bom, né? Verdade. É isso, Jordana. Vamos encerrar aqui. Pô, achei lindo mesmo, papo reto, assim. Mais uma vez, muito obrigado mesmo, assim, pela atenção, assim, por ter topado trocar essa ideia. A gente já, enfim, já tocou outras ideias na vida, já tinha feito uma entrevista contigo no outro projeto, né, que eu tinha, que acabou a gente Sim. perdendo material, assim, que foi um material super rico que a gente produziu ali. E acho que é isso, obrigado mesmo, assim, e qualquer coisa é só chamar, você tem meu número, e quando quiser fazer esse baile de shoegaze aí, me liga também. Vamos fazer sim. Você tá na minha lista de resistentes aí. Demorou, vou fazer Tá, um canvas obrigada. aí. Vamos conversar mais. Vamos sim, por favor. Tchau, tchau, até mais. Né? Um beijo, tchau. É isso, galera. Eu queria agradecer a quem tá sempre ouvindo aqui o Caê Talks. Vira e mexe eu recebo alguma mensagem, alguma chamada de alguém compartilhando e me marcando. Eu acho isso bem foda. Eu acho super importante pra gente continuar esse ecossistema de troca, tanto durante a quarentena quanto depois também, né, cara? Eu fiz isso aqui muito na intenção de ser um canal em que eu possa trazer uma galera que eu acho interessante, que tem desenvolvido trabalhos interessantes, mas que também possam, enfim, discutir suas vivências, né? Discutir a humanidade, não ser só um podcast
do trabalho pelo trabalho, né? Mas sim um podcast sobre vivências. A gente está continuando aqui todas as segundas-feiras, lançando episódios novos. Se você gostou desse episódio com a Jordana, você procure saber sobre o Rock Pense, como é que ele funciona, como é que ele acontece. Você pode pegar a informação no rockpense.com.br, rock escrito R-O-Q-U-E, da forma brasileira, né? Tipo rock santeiro. E procura também a Jordana Moreira, né? Nas redes sociais, no Facebook, Instagram. E é isso, galera. Se você tiver alguma sugestão, crítica, dica, quiser me xingar ou quiser mandar um beijo, você pode mandar por e-mail, o rodrigocaemusic@gmail.com, ou você pode me procurar no Instagram ou no Twitter, no @rodrigocaemusic. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem ouvido mais uma vez e forte abraço.